Em Juízes 4:4, fala: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Vamos meditar no segundo atributo de Débora. Ela era mulher de Lapidote, era esposa, casada. Débora, além de ser uma mulher profetisa, era também esposa. Ela deveria ser uma boa esposa, pois ela alcançou uma posição importante na sua comunidade e, para isso, ela tinha que ser um exemplo de mulher, um exemplo de esposa. Débora tinha um dever muito grande, uma profissão muito valorizada na sociedade em que vivia, uma mulher digna de ser honrada. Ela tinha uma posição de juíza, cargo político de autoridade, conselheira, profetisa, líder militar, uma líder respeitada pelo seu povo. E para ser levantada essas funções e reconhecida pelo seu povo, ela tinha que ser exemplo como esposa, ainda mais naquela época que a mulher não tinha muito valor e nem espaço na sociedade. Para a sociedade a reconhecer, certamente o seu esposo era respeitado, pois ao que parece Débora era uma dona de casa quando foi escolhida para servir sua nação. Em Provérbios 31:23 fala que o marido da mulher virtuosa é honrado na sua comunidade, que seu marido se assenta entre as portas da cidade e entre os anciãos da terra. Sentar nas portas da cidade era uma condição de honra e de respeito em que o marido era honrado. Então Débora era sujeita a seu esposo. Era semelhante à mulher de Provérbios que honrava seu esposo. Em Efésios 5:21 diz que as mulheres sujeitem cada uma a seu marido. O marido é a cabeça da mulher. Débora nos ensina a sermos mulheres sábias, sujeitas ao nosso marido, concordando ou não em decidir se submeter sem briga. E se a mulher acha que o marido está certo, ela ora a Deus e ele muda o coração de seu esposo em favor dela através da oração. A mulher sábia decide honrar a seu esposo e ser cheia do Espírito Santo para ter os frutos do Espírito e as virtudes da mulher virtuosa de Provérbios 31. A mulher que honra seu esposo, ela é auxiliadora, toma as decisões junto com seu esposo, entende que os dois juntos são uma dupla, uma equipe. Débora entende o seu chamado e obedece a palavra de obedecer ao seu esposo como ao Senhor. O seu esposo, por sua vez, deve ter entendido esse chamado de Débora, pois na Bíblia não comenta nada sobre sua interferência no chamado de Débora. Lá em Efésios 5:22 diz que as mulheres devem ser sujeitas ao marido como ao Senhor. As mulheres estejam sujeitas aos maridos como a igreja é sujeita a Cristo. Ele é o cabeça, o Senhor. E ser sujeita a Deus é obedecer a Deus e confiar nele, sem dar opinião a Deus do que está certo ou errado. Simplesmente a acreditar que as coisas que acontecem debaixo de sua permissão. Débora, antes de ser escolhida para ser uma líder de seu povo, era exemplo em tudo o que fazia. Ela certamente se sujeitou ao seu esposo para não difamar a palavra de Deus, mas também ao Senhor por ter obedecido ao seu chamado. Em Tito 2:5, as mulheres são ensinadas como a se comportar, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Em 1 Pedro 3:1, nos ensina a ter uma postura de sabedoria. Mulher, o seu marido pode ser salvo através das suas atitudes. Demonstre através do que você faz motivos para que ele seja ganho para Jesus. A função de uma mulher é de construir e edificar um lar, um bom referencial. O esposo deve ser honrado pela própria esposa. Não pode haver desrespeito por parte da mulher nem pelo marido na frente dos outros, filhos, familiares, amigos e vice-versa. O respeito deve ser mútuo dos cônjuges um pelo outro. Aquela mulher ou homem que faz questão de ressaltar o erro do cônjuge na frente dos outros. Um exemplo: eu disse que não ia dar certo, ou ficar falando mal do marido ou esposa, ressaltando os seus defeitos, não agrada a Deus. Você não pode desconstruir a honra e a dignidade do seu cônjuge. Nunca fale os defeitos um dos outros para terceiro. Não fale mal dele ou dela. A maneira como você conta as coisas é o que as pessoas vão achar. Mulher, você foi feita para ser amiga do seu esposo, parceira e companheira, auxiliadora. E marido, você foi feito para ser amigo de sua esposa, cuidar, zelar, proteger, amar a sua esposa e família. Pense em como tem passado esse recado, a referência de seu casamento para outras pessoas. Exemplo, quando for falar, fale: nós tentamos, nós decidimos ser assim, sendo uma equipe, independente do êxito da situação.
Casal, vocês são um dueto e não um duelo, pois não deve existir uma competição, mas sim um casal, uma equipe. Como para Débora ser casada, ela conseguiu cumprir com seu chamado profissional e espiritual, o casamento para sua vida pode alavancar os seus sonhos, ser um grande trampolim para seus projetos e conquistas a serem realizados. Seus dons e talentos devem ser potencializados, mas cuidado, pois agindo errado, também o seu cônjuge pode ser um grande destruidor do seu futuro. Então, casal, preste muita atenção como tem colaborado no futuro e chamado do seu cônjuge. Você tem apoiado o seu cônjuge a crescer nos propósitos de Deus para ele ou você tem ajudado a destruir? Você, solteiro, escolha de acordo com o que se assemelha com você. Um exemplo, se você tem grandes sonhos para seu futuro e é como uma águia, então você tem que se casar com uma águia que faz altos voos e irá mais longe. Por isso, compartilhe antes alguns sonhos para ver se são compatíveis com seu futuro cônjuge. Deus tinha uma grande missão para Débora, então seu esposo tinha que estar de acordo e dar testemunho de um casamento abençoado, para ela poder exercer o seu chamado. Lapidote teve que estar em concordância e apoiar sua esposa a cumprir seu propósito. O casal tem que andar junto, ceder algumas vezes para apoiar o seu cônjuge. A submissão de uma mulher não é difícil quando a missão do seu marido é elevada, pois você entra debaixo da missão dele e assim juntos chegam a lugares distantes e altos. Mas quando a missão dele, os sonhos são medíocres, pensa em coisas pequenas, não tem sonhos nem propósito, só pensa no material e esquece a missão e propósito para a qual foi criado, fica difícil. Mulher, você pode voar alto junto com seu esposo. Homem, incentive, apoie sua esposa a crescer e vivam os sonhos um do outro, juntos. Lapidote permitiu Deus cumprir os propósitos dele na vida de sua mulher. Ela foi estimada por todos, julgava o povo, aconselhava o povo e se levantou para lutar em favor de sua nação. E assim os dois foram honrados. Quando o casal se aliança em crescer juntos, eles prosperam e fazem voos altos. O casal não se preocupa só com o financeiro, mas entende o propósito de ser levantada alguma profissão. Débora entendeu que o talento que Deus deu a ela era para fazer o reino de Deus crescer. Homem, mulher, se Deus te capacita a ter um talento é para exercer sua função na terra, ser abençoado financeiramente pelo esforço do seu trabalho, sim, mas precisa haver um propósito maior. Se coloque na disposição do reino de Deus e se disponha a servir a Deus na posição que Deus te levantou. Deus não levantou Débora em vão. Ela era profetisa que ouvia a voz de Deus. Deus usou ela para julgar o povo com sabedoria, baseada na palavra de Deus, libertar o povo, guiando o comandante do exército a seguir a estratégia certa para vencer a batalha. Deus livrou o seu povo da aflição, pois uma mulher se colocou à disposição de Deus. Deus pode te usar, homem, pode te usar, mulher, para grandes propósitos em nossa geração. Vamos orar. Deus, nós te pedimos a nos ensinar a ter um coração de Débora, disposto a te servir, que ouvia a sua voz e entendeu o seu chamado para ajudar a sua nação com seus talentos e dons que o Senhor capacitou. Mas antes de tudo, Senhor, ela cumpriu o seu chamado dentro do seu lar, sendo exemplo de mulher, de esposa, de honrar o seu esposo, que nós possamos ser dessa forma. Tantas mulheres como os homens possam servir a Deus, honrando o seu cônjuge primeiramente, apoiando o seu cônjuge a cumprir com o seu chamado aqui na terra, a ser incentivadores do seu cônjuge, não destruidores dos seus lares e sonhos. Capacita, Senhor, aos casais a cumprirem o seu lugar dentro do casamento, segundo a sua palavra ensina para os mesmos. Em nome de Jesus. Amém.